problemas do amor. O amor é a força divina do universo. O amor é a força divina do universo. É imprescindível, porém, muita vigilância para que não a desviemos na justa aplicação. Quando um homem se devota de maneira absoluta aos seus cofres perecíveis, essa energia no coração dele denomina-se avareza. Quando se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui, julgando-se o centro da vida no lugar em que se encontra, essa mesma força converte-se nele em egoísmo. Quando só vê motivos para louvar o que representa, o que sente e o que faz com um manifesto desrespeito pelos valores alheios, o sentimento que predomina em sua órbita chama-se inveja. Paulo, escrevendo à amorosa comunidade filipense, reformula indicação de elevado alcance. Assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa aprovar as coisas que são excelentes. Instruamo-nos, pois, para conhecer. Eduquemo-nos para discernir. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade, porque muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer, e tão somente com o querer é impossível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. Que o vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo discernimento. Paulo, Filipenses, capítulo 1, versículo 9.
Livro Fonte Viva, Editora FEB, capítulo 91, Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Nós precisamos valorizar essas mensagens psicografadas pelo Chico Xavier. São coisas extraordinárias que a humanidade ainda não percebeu. É o mundo espiritual falando conosco. São espíritos superiores escrevendo comentários sobre versículos do Novo Testamento por meio da mediunidade do Chico Xavier. Isso é algo extraordinário. É bom que entendamos a importância da psicografia do Chico Xavier. 70 anos de mediunidade com Jesus, sem nenhum interesse comercial, sem nenhum interesse em receber direitos autorais. Não. Ele dizia: esses livros não são meus, são dos espíritos. Então ele tinha total consciência de que a obra era dos espíritos. E isso é algo extraordinário para o médium. Por quê? Não pode haver interesse material, não pode haver interesse financeiro. Tem que dar de graça o que de graça se recebe. Nós recebemos do mundo espiritual de graça. Nenhum espírito cobra nada, não impõe nada. Ué, por que nós iríamos cobrar? Então, tudo no centro espírita é de graça. O interesse é só espiritual. E a literatura espírita é vastíssima. Nós dispomos de mais de 3.000 livros, mas observemos, só o Chico Xavier psicografou mais de 400 livros. Dizem que já chegou perto de 500 livros publicados. Porque os livros continuam sendo publicados considerando páginas escritas por ele e que estão sendo juntadas em pesquisas justamente para ser publicadas. Nós precisamos conhecer a vida no mundo espiritual. E o espírito André Luiz escreve, por meio da mediunidade do Chico Xavier, detalhes sobre a vida no mundo espiritual, as colônias espirituais, o que acontece após a morte do corpo de carne, o desligamento do espírito. E nós vamos ver no próprio Evangelho, como essa página, a importância do amor, a importância do progresso moral, espiritual, exatamente para criarmos no planeta Terra uma condição de vida melhor, com mais harmonia, com mais respeito ao próximo, com mais amor ao próximo, como nos ensina Jesus. Então diz Emmanuel: instruamo-nos, pois, para conhecer, eduquemo-nos para discernir. Então precisamos do conhecimento tecnológico, científico, o progresso intelectual, mas precisamos também da educação moral, exatamente para conhecermos os limites e conhecermos igualmente as possibilidades disponíveis para socorrer, para ajudar, para perdoar, para amparar, para fazermos ao nosso próximo o que gostaríamos que fizesse conosco e não fazer ao nosso próximo aquilo que não queremos para nós. Então, muito importante que cada vez mais conversemos sobre esses assuntos trazidos pelos espíritos, como esse assunto de hoje, problemas do amor.
Porque às vezes nós amamos determinados objetos, nós amamos determinada situação e nos escravizamos por nos vincularmos emocionalmente a situações puramente materiais. E depois aquilo não vai nos completar, não vai nos alimentar espiritualmente. Daí a importância de buscarmos os recursos materiais, mas principalmente buscarmos os recursos espirituais, morais, exatamente para nos libertarmos do mal, do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Não é que a pessoa não vai ter coisas materiais, não é isso. Mas temos que saber onde estamos colocando as nossas afeições, o nosso amor. O nosso amor não pode ser simplesmente e tão somente por coisas materiais. Nós precisamos aprender a amar o nosso próximo, perdoar, esquecer a ofensa. E é natural que a pessoa possa ter uma economia, possa ter uma reserva de dinheiro, nada contra. A questão é nos escravizarmos a isto e não lidarmos equilibradamente com os valores materiais. Precisamos buscar concomitantemente valores materiais, mas igualmente necessitamos da busca dos valores espirituais, para que o nosso amor possa ser um amor sem egoísmo. Nós encontraremos muita dificuldade. Assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, o Paulo de Tarso, a fim de que o aprendiz possa aprovar as coisas que são excelentes. É muito interessante o que Paulo falou há 2000 anos, que vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo o discernimento, exatamente para nos equilibrarmos, para criarmos mais saúde, mais paz, mais harmonia e convivência mesmo equilibrada com o nosso próximo. Muito importante que procuremos divulgar esses assuntos, compartilhar com os amigos, compartilhar com pessoas que sabemos gostariam de acessar esses conhecimentos. Mas também é importante divulgá-los para a pessoa não espírita. Porque às vezes a pessoa não está tendo essas informações, mas não é porque não quer, é porque não está tendo, não está acessando. Ninguém está enviando para ela. Então é importante compartilhar, é importante divulgar esses assuntos que poderão gerar mais harmonia, mais equilíbrio e mais paz na própria nas questões existenciais.